Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Moquinha de novo na área aí. Vamos continuar aí nossa matéria de análise combinatória, né? Hoje a gente vai falar de permutações. Então, vamos lá. Web pobre, ligando, plugando. E o que são permutações? Permutações, gente, vão ser como se fossem arranjos, né? Você vai escolher alguns elementos dentro de um conjunto para organizar eles de uma forma que a ordem importa. Mas dessa vez você vai escolher todos. Então são arranjos onde você vai escolher todos os elementos. Aí a combinação a gente chama de um C, né? C tomado M, N, AM, né, tal. Arranjo era um A tomado N, AM. Aqui permutações vai ser P de N. Então, o que vai ser um P de N? Vai ser a mesma coisa de um arranjo de N tomado N a N. Você vai escolher todos os elementos. Aí, pela formulinha do arranjo, é o primeiro termo fatorial, então está aqui o primeiro termo fatorial, sobre 1 menos o outro fatorial. Então está aqui, 1 menos o outro fatorial. Se fosse combinação, ainda ia ter aqui embaixo vezes o segundo índice fatorial. Mas como não é combinação, é arranjo, parou aqui. N menos N é 0. E 0 fatorial a gente já viu que é 1. E 1 embaixo não faz diferença. Então, o resultado disso aqui é o próprio N fatorial, né? Por exemplo, permutação de 5. De quantas formas você pode permutar 5 elementos? É a mesma coisa se você tem um conjunto de 5 elementos e você quer saber de quantas formas você pode escolher os 5, mas de um jeito que a ordem importa. Então, no final das contas, você vai permutar de lugar os 5 elementos, vai dar 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120, certo? Isso, gente, nos abre agora um leque para nosso terceiro modelo de exercício. Lembra que eu falei que todo exercício de análise combinatória, particularmente, Moca, vou enquadrar ele em um dos seguintes 3 modelos. Aquele método dos tracinhos, né, que você vai preenchendo os números embaixo, ou o modelo de conjunto e subconjunto, que você visualiza o seu problema como se ele fosse um conjunto e você tem que escolher subconjuntos. E agora o nosso terceiro modelo, que é o anagrama, tá? Anagramas. E aí, gente, dentro de cada um desses modelos, você pode usar as ferramentas, né? Que é aquela, por exemplo, eu vou fazer a ferramenta de quebrar o exercício em casos, eu vou fazer a ferramenta do caso geral menos aquilo que eu não quero, né? Porque calcular o que eu quero é muito difícil, então eu faço geral menos o que eu não quero. Isso aí são ferramentas dentro de um modelo de exercício. Então, vamos entender aqui. Como é que funciona o anagrama? O anagrama é o seguinte, por exemplo, quantos anagramas possui a palavra bola? Ou seja, você vai pegar as letras da palavra bola e vai reembaralhá-las, né? Vai colocá-las em outras posições e vão ver quantas palavras diferentes você consegue escrever com essas letras só trocando de lugar, tá? Não importa se a palavra faz sentido, tá? Tipo assim, eu achei loba, beleza. Eu achei albo. Não, albo não existe. Não tem dessa. Tá? Não importa se existe na sua língua, no seu idioma ou não. Você só tem que trocar as letrinhas de posição. Então, isso aqui, o que você vai fazer? Como que você... Quer ver? Deixa eu ligar a canetinha aqui. Como que a gente já fez nas aulas anteriores, você faria assim, ó. Eu nem preciso pensar como conjunto, subconjunto. Eu tenho aqui os tracinhos. Não tem nenhuma restrição, né? Tipo assim, tem exercícios que os caras inventam assim. Eu quero anagramas da palavra bola, mas que termina com vogal. Eu quero a palavra bola que... Aí você vai ter as casas mais restritas, né? Aquela regra Moca número 1, comece pelas casas mais restritas. Mas aqui não. Então, tanto faz a ordem. Então, você vai chegar aqui, eu tenho 4 escolhas de letra para a primeira letra, né? Aí, ninguém falou sobre repetir ou não, mas se você está só trocando de lugar, já não tem jeito de você repetir, né? Aí me sobram 3 letras para outra, 2 letras para outra, 1 letra para outra. Multiplica tudo e você vai ter que a resposta é 4 fatorial, que dá aí o seu 24. Sem problema nenhum. Esse aqui é fácil.
né? É o que a gente chama de anagrama com elementos distintos, sem repetição. Agora, e por exemplo, se fosse assim, quantos anagramas possui a palavra araras? Quantos anagramas possui a palavra araras? Aí você tem um problema. Por quê? O que acontece? Existem letras repetidas, existem letras que não repetem, existem letras que repetem, né? Ó, o S não repete, o A repete 3 vezes, o R repete 2 vezes. Se você tentar e chegar aqui e fazer assim, ó, por exemplo, araras, né? Araras. Aí você vê assim, eu tenho 6 escolhas de letra para a primeira casinha. Aí você pensa assim, não, mas será que são 6 mesmo? Ou será que na verdade são 4? Como assim 4? 4 tipos, A, R ou S, né? 4 não, 3. 3 tipos, A, R ou S. E aí? O que eu conto? A quantidade de tipos de letra ou a quantidade de letrinhas mesmo, que seria 6? Aí você já começa a ficar bolado, né? Aí você diz assim, não, é as letrinhas mesmo. Eu vou ter 6 escolhas aqui, aí 5 escolhas aqui, aí 4 escolhas aqui, 3, 2, 1, pronto, acabei, fim, né? Isso aqui dá 24 vezes 5, 120, 720. 720. Só que não, isso aqui está errado, tá? Porque dessas 720 palavras, dessas 720 palavras que você vai arrumar, gente, uma delas, por exemplo, vai ser, né, por exemplo, a própria araras, né? Ela é uma das 720. Outra delas, por exemplo, vai ser essa daqui, ó, R, A, né? R, A de novo, S, né? Aí outra vai embaralhar de lugar aqui, vai trocar de lugar esse R com esse A, os dois primeiros aqui. Tem outra que vai só trocar de lugar esses aqui. Aí vai ficar AR, né? E o resto não trocou de lugar. AR, AS, beleza. Mas vai ter um embaralhamento, por exemplo, que vai ser assim, ó. Tem outro embaralhamento que só vai trocar de lugar esse A com esse A. Aí vai nascer a palavra AR, aí troca de lugar esse A com esse A, né? Fica aqui o resto, S e S. Pô, mas essa palavra é a mesma. Essa palavra aqui é a mesma que essa palavra aqui. Aí você pensa assim, não é, trocou esses A de lugar. Sim, mas os A são iguais. Então não fez diferença. Então quando você faz essa conta e dá 720, você está incluindo um resultado muito grande. Você está incluindo aí embaralhamentos que no fundo não fez diferença. Porque, por exemplo, trocar de lugar aqui esse R e esse A que eu sublinhei gera uma palavra diferente. Agora, trocar de lugar um A com outro A não gera uma palavra diferente. Trocar de lugar o R com o outro R não gera uma palavra diferente. Então, por exemplo, vamos focar nessa palavra aqui. Quantas cópias diferentes será que existe dessa palavra aqui só por eu ter trocado o A de lugar? Só porque eu troquei o A de lugar. Quantas cópias dessa palavra será que existem? Tá? Então, por exemplo, vamos focar só no A, tá? Dessa palavra aqui. Olha só, tinha um A aqui, né? Aí aqui tinha outra letra, aí tinha um A aqui, aí aqui tinha outra letra, aí aqui tinha um A e aqui tinha o S, né? Que eu também não quero dar atenção. Se fosse para trocar só esses As de lugar, tá? Deixa fixo ali o R, deixa fixo aqui o outro R e deixa fixo o S final. Finge que esses As são diferentes, né? Olha só, eu nem desenhei eles iguaizinhos de propósito, até parece, né? Eles já são diferentes mesmo. Se fizesse diferença trocar esses As de lugar, é como se fosse o anagrama de uma nova palavra, da palavra A, né? Credo. Da palavra A, tudo A. Quantos anagramas diferentes você consegue formar com a palavra A? 3 As. Ué, é só você trocar, finge que eles são diferentes. Então seria trocar eles de lugar, né? Então você teria 3 fatorial jeitos diferentes de trocar esses As de lugar. Você teria 6 jeitos.
Então, essa palavra aqui, que eu coloquei uma estrelinha, tem 6 versões delas, que a única diferença é porque trocou os as de lugar. E trocar os as de lugar, entre eles mesmo, não importa. Então, essa palavra tem 6 cópias. Essa daqui também tem 6 cópias. Qualquer anagrama que você pensar da palavra araras vão ter 6 cópias idênticas, porque vem das permutações do próprio A. Então, a resposta não pode ser 720. Tem que ser 720 dividido por 6, porque todo exemplar tem 6 cópias repetidas. Mas ainda não é isso, porque também tem a palavra R, né? Por exemplo, essa palavra aqui, tá? Ó, essa palavra aqui agora, tem várias cópias dela, que vem só de você trocar esse R de lugar com esse R. Quantas cópias existem dessa palavra aqui só trocando os 2 R's de lugar? Ou é essa, ou trocando esse R por esse R. Então são 2. Ah, 2 porque são 2 letras, né? Não, não é 2 porque são 2 letras. Aqui, quando eu calculei essa daqui com asterisco, eram 3 letras repetidas, 3 As. E a resposta não foi 3 cópias, foi 3 fatorial. Então essa daqui tem 2 letras repetidas, é 2 fatorial, que também é 2. Certo? Então, na prática, o que acontece? A gente pode inventar uma formulinha. A gente pode inventar uma formulinha assim, ó. Quantos anagramas tem a palavra araras? Vamos fazer o certo agora. O número de anagramas da palavra araras, gente, vai ser assim. Quantas letras tem araras? 6. Então, 6 fatorial. Igual eu fiz aqui com bolas. Ó, bolas. Bola, né? Quantas letras tem a palavra bola? 4. Então, quantos anagramas tem? 4 fatorial. Certo? Simples assim. Número de letras da palavra fatorial. Só que araras tem letra repetida. Então, você vai fazer o seguinte. Quantas letras tem arara? 6. Então, 6 fatorial. Mas tem letra que repete. Então, peraí, tem muitas cópias que não deveriam contar tantas vezes. Então, você tem que dividir por quanto? Ah, tem o R que repete 2 vezes. Então, tem que dividir por 2 fatorial, porque são as cópias que cada palavra tem só por culpa desse R. Ah, também tem o A que repete 3 vezes. Então, também tem que dividir, por 3 fatorial, porque são a quantidade de cópias que cada palavra tem só por culpa da letra A. E aí, acabou. Às vezes, se você for mais estressadinho, você ainda pode pensar assim, ó, ah, também tem o S que repete. O S repete uma vez. Não, uma vez, então ele não repete, né, jovem? Pô, quem repete é o R, que repete 2 vezes, o A, que repete 3 vezes. Mas tudo bem, você quer falar que o S é um do tipo que repete uma vez só? Então, você também colocaria aqui 1 fatorial. 1 fatorial. Não vai fazer diferença nenhuma, né? Você colocar esse 1 ou não, porque 1 fatorial é 1 mesmo. E aí, pronto. Como é que você faz essa conta aqui? Lembra que eu falei? Você vai conseguir cortar um fatorial de cima com um de baixo, né? Então, o fatorial do 6 eu vou conseguir cortar com alguém. Vai sobrar um fatorial para calcular na mão. Um fatorial não conta, né? Então, guarda o menor fatorial, sem ser o 1 fatorial, porque um fatorial é 1, né? Para você resolver na mão. Então, eu vou guardar o 2 fatorial para resolver na mão. E aí eu vou tentar matar o 6 com 3. Como que você mata o 6 com 3? Vamos abrir o 6 até empatar com o 3. Então vai ficar assim, ó. Quanto que é 6 fatorial? É 6 vezes 5 vezes 4. Tô cansando. Vezes 3. Cansei, chega. Cansei. Então coloca fatorial aqui. Onde você quiser parar, você para. Né? Você não precisa ir até vezes 3 vezes 2 vezes 1. O 3 fatorial já está embutido o 3 vezes 2 vezes 1. Por que que eu cansei ali? Foi de propósito. Por que que eu cansei ali? Porque o 2 fatorial eu vou fazer na mão. 2 fatorial dá 2. O 3 fatorial eu nem vou fazer. Eu vou deixar para cortar com o 3 fatorial de cima. Então agora você pode cortar esse 3 fatorial com esse 3 fatorial. E sobra aqui, né? Você pode assim simplificar esse 4 de cima com 2 de baixo. Aí vai dar 5 vezes 6, 30, vezes 2, 60. Então a palavra araras tem 60 cópias, 60 anagramas.
Certo, gente? Tem muitas vezes, vão perguntar para vocês questões sobre anagramas mesmo, tá? Aí os caras ficam inventando aí um monte os mimimis, lembra? Tipo assim, aqui é uma pergunta crua. Quantos anagramas tem a palavra arara? Fim, acabou. Mas tem aquelas assim, não, e quantos anagramas tem a palavra arara que o A tá na segunda posição? Ah, que as letras estão em ordem alfabética. Ah, que começa com vogal e termina com consoante. Que letras repetidas não podem estar lado a lado. Sei lá, velho, os caras inventam de tudo, de tudo. Aí é o tal negócio, você tem que praticar ali, né? É o que eu falei, todas as questões, a resolução, ó, armar uma continha de vezes. Então tem que fazer muito, tem que fazer muito. Nas nossas lives a gente vai praticar esses exercícios, tá bom? Mas agora eu vou te falar o seguinte, olha, Moca, você falou que anagrama ia ser um modelo de exercício, né? Que se todo exercício combinatório eu ia comparar ou com tracinho, ou com conjunto, subconjunto, ou com anagrama. Mas quais são os exercícios que eu vou conseguir comparar com anagrama? Só aqueles que são de anagrama mesmo? Não, não. Aí que tá. Você, né? Você vai estar cada vez mais avançado no domínio da matéria à medida que cresce a sua criatividade de conseguir olhar para um problema e visualizar nele os tracinhos ou os conjuntos ou os anagramas. Então, vamos dar um exemplo nesse probleminha aqui. Moca, esse espetáculo aqui embaixo, é só, credo. Vamos lá, Moca quer reorganizar uma de suas prateleiras de jogos. Né? Vocês me conhecem, vocês sabem que eu tenho um monte de joguinho de tabuleiro aqui, voando para todo lado, só não tenho amigos para jogar. Mas tudo bem, atualmente ele possui 3 jogos competitivos, 4 jogos cooperativos, que são 2 cópias de 2 jogos distintos e 3 jogos solos. Né? Essa prateleira atualmente tem isso. Como assim 4 cópias cooperativas? São 2 cópias de 2 jogos. É, porque teve jogo que eu comprei repetido, né? Teve 2 jogos que eu comprei 2 de cada um. Porque, sei lá, né? Depois eu vejo desses jogos, sai de cópia, valoriza, para de produzir, valoriza muito depois para vender. Então, também é uma prática que eu faço. Então, ou seja, minha prateleira tem 4, 7, 9 jogos. Sendo que 2 lá são repetidos. De quantas maneiras Moca pode organizar essa prateleira? Só que ele quer que os jogos de mesma categoria fiquem lado a lado. Então eu quero que os jogos competitivos fiquem juntos, eu quero que os jogos cooperativos fiquem juntos, e eu quero que os jogos modo solo, né? Jogo solo, que de terra, não, solo, de carreira solo, de jogar sozinho. É os que eu mais jogo, né? Ou jogo Dota ou jogo isso, porque é o único jeito. Como é que você vai fazer isso daí? É só você pensar o seguinte, gente. Cada jogo desse, você pensa, imagina a posição dos jogos na prateleira. Finge que cada jogo é uma letra. E aí quando você olhar para a prateleira com todos os jogos lado a lado, é como se tivesse um monte de letra lado a lado e você estivesse então construindo uma palavra com aquelas letras. Então é assim que eu vou comparar um problema desse com um anagrama. Certo? Não vou fazer com a ideia de conjunto e subconjunto. Eu vou fazer com anagrama. Tudo bem? Vamos primeiro, antes de resolver essa pergunta, vamos fazer uma versão mais light. Vamos fazer assim, ó. Vamos esquecer essa restrição aqui. Esse daqui é o mimimi. Ó, deixando os jogos de mesma categoria lado a lado. Isso é o mimimi da questão. Tá? Se não fosse isso, os jogos estão aí, tem 2 repetidos, põe eles na prateleira de qualquer jeito. De quantos jeitos você poderia fazer de qualquer jeito? Só para a gente fazer primeiro uma versão mais fácil. Seria assim, ó. São 9 jogos, então é como se tivesse um jogo aqui, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É como se esses fossem os meus 9 jogos. E eu vou embaralhar eles de qualquer jeito. Ou seja, eu estaria mudando as letrinhas de qualquer jeito. Seria como se fosse uma palavra de 9 letras. Então, de quantas formas eu posso fazer isso? 9 fatorial. Ah, Moca, mas peraí, mas tem 2 jogos lá que são repetidos, né? Tem um jogo aqui que tem 2 cópias e um outro jogo que também tem 2 cópias. Então, por exemplo, finge que esse jogo aí que tem 2 cópias, ele seria, por exemplo, a letra X. E o outro jogo que tem 2 cópias seria a letra J.
Então, essa minha palavra tem a letra X 2 vezes e a letra J 2 vezes. Então, eu ainda tenho que dividir por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Certo? Claro que aqui eu inventei isso aqui às pressas, né? Então, isso aqui ainda dá um resultado muito grande para você fazer, tá? Mas a resposta seria o resultado dessa conta. Às vezes, a sua questão, se for de marcar, nem vai ter a resposta numérica. Às vezes, já falei isso com vocês, vai ter essa fração para você marcar. Às vezes vai ter... não, nesse caso só poderia ser desse jeito mesmo, né? Então você coloca lá 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, tá vendo? Abrir até o 5 não ajuda, né? Não ajuda em nada. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, tá bom assim, né? Vezes 1 não precisa escrever. E o 2 fatorial é 2, e o outro 2 fatorial é 2, e eu posso cortar 2 vezes 2 dá 4, cortar com esse 4 aqui, mas ainda dá um resultado muito grande. Tá, mas não é essa a nossa questão. Essa seria a resposta se não tivesse o mimimi. E tendo mimimi? E tendo mimimi lá de, não, mas eu quero que os jogos de mesma categoria estejam juntos. Esse número absurdo, né, grande que vai dar aqui, que eu nem vou calcular, ele inclui de tudo. Ele tem versões que os jogos são tudo bagunçado. Ele inclui versões que atendem esse problema, mas eu preciso, né, ter certeza de só ter as versões que atendem. Então você vai fazer assim, ó. Quando o problema, filosofia, tá, de forma de raciocinar esses tipos de exercício. Quando você tem um exercício que tem que ser de um jeito específico, que é muito difícil, dê um exemplo para você mesmo desse jeito específico. Tá? Tenta fixar um pouco, tenta especificar um pouco melhor, né? Especificar, já falei muito essa palavra nas outras aulas. Essas marcações que eu coloco aqui em cima, né? Dos tracinhos. Então vou tentar fazer mais específico. Os jogos de mesma categoria tem que estar lado a lado? Então vamos fazer assim, ó. Vamos fingir que eu vou fazer assim. Primeiro vão vir os jogos na ordem que está escrito aí mesmo. Vamos pegar essa ordem aí. Primeiro vão vir os 3 jogos que são competitivos, né? C de competitivo. A cooperativa também é com C. Como é com C, ó. Oh, meu Deus. Competitivo. Primeiro vão ter 3 jogos competitivos, certo? Lado a lado. Aí vai parecer que vai virar um blocãozão assim, né? Que na verdade é formado de 3 jogos. Depois eu vou colocar os 4 jogos que são cooperativos. Então aqui estão os jogos cooperativos. Tem 4. Lembrando que esses 4 aqui, na verdade, são 2 iguais e outros 2 iguais, tá? Deixa um asterisco aqui para eu lembrar que tem uma treta aqui. E depois eu vou colocar os tais dos 3 jogos solo, tá? Então aqui são os jogos solo, que vão vir mais 3. Pronto, agora já não está um problema tão vago, tá? Agora já não está um problema tão vago, está um pouquinho mais específico. Está um pouquinho mais específico. Então, vamos resolver isso, tá? Vamos resolver isso. Então, ó, tá aqui os meus 9 espaços, né? Esses 3 primeiros que são para os competitivos. Eu vou dar um espaçamento aqui, mas esse espaço não tem nada a ver, tá? É só para visualização melhor mesmo. Aí vai vir os 4 jogos cooperativos e depois vão vir os 3 jogos solo, certo? De quantas formas eu posso montar os 3 primeiros? É como se fosse um anagrama formado de 3 letras. E as 3 letras são diferentes. Então, só esse pedaço aqui, eu tenho 3 fatoriais jeitos de resolver. Que seria a mesma coisa se chegar e falar assim, eu tenho 3 escolhas para esse daqui, 2 escolhas para esse daqui, 1 escolha para esse daqui. Sim, no final, 3 fatorial. Agora, vamos pegar aqui. De quantos jeitos eu posso colocar esses 4 jogos cooperativos? É 4 letras, né? 4 fatorial. 4 são como se fossem 4 letras, 4 fatorial. Opa, mas peraí. Tinha 2 iguais entre si e outras 2 iguais entre si, né? São 2 cópias de 2 jogos. Então, peraí, ainda tem que dividir pelo número de repetições de uma letra vezes o número de repetições de outra letra, né?
E agora os 3 jogos solo. São 3 jogos diferentes, então é como se fosse um anagrama de 3 letras diferentes. 3 fatorial. Fim. E agora o que eu faço com esses 3 resultados? Eu tenho essa conta, eu tenho essa conta, eu tenho essa conta. Depois que eu terminar de fazer a conta, o que eu vou fazer com esses 3 resultados? Multiplico ou somo? É aquele papo de resposta completa e resposta incompleta. Multiplica ou soma? O que representa esse primeiro resultado aqui? Número de maneiras de organizar 3 jogos competitivos. Resolve minha vida? Não. Meu objetivo não é arrumar 3 jogos competitivos. Meu objetivo é arrumar 3 jogos competitivos, arrumar 4 jogos cooperativos, arrumar 3 jogos solo, colocar tudo junto de modo que os parecidos fiquem junto. Então isso aqui sozinho é incompleto, não resolve minha vida. Isso aqui sozinho é incompleto, não resolve minha vida. Esse 3 fatorial sozinho é incompleto, não resolve minha vida. Então eu ainda tenho que multiplicar todos para que juntos eles componham uma solução completa. Porque aí eu vou ter 3 jogos competitivos, 4 jogos cooperativos e 3 jogos solo. Então quanto que vai dar essa conta aqui? 3 fatorial é 6. 4 fatorial, quando é muito pequenininho assim, tá, é melhor você, até você abrir tudo, é melhor você fazer. 4 fatorial dá 24, né? 2 fatorial dá 2, então 2 vezes 2 vai dar 4, e aqui 3 fatorial vai dar 6, então vai dar 24 por 4 dá 6, 6 vezes 6 é 6. Vai dar 6 vezes 36 vezes 6, 216. Aí você chega lá todo feliz, ei, Moca, acabei, achei, deu 216. Caraca, Moca, você tá ferrado, tem 216 jeitos de você ficar aí, né? Ainda mais com os toques que você tem, até você escolher um, você tá lascado. Mas pera, ainda tem um erro. Esse 216 é uma resposta completa ou incompleta? São 216 jeitos de botar 3 jogos de um, 4 jogos do outro, 3 jogos do outro. Então resolve minha vida, resposta completa. Mas não são todos os jeitos ainda. Isso aqui é o jeito de montar, deixando primeiro na prateleira. A prateleira visualmente faz diferença onde você coloca as coisas, né? A posição conta. A não ser que o exercício tivesse escrito, não me importo com a ordem. Mas claro que importa, né? Esse exercício é simplesmente um exercício de reorganizar. Então já está implícito que a ordem faz diferença. Então esse 216 inclui só as maneiras de fazer, começando com competitivo, depois indo para cooperativo e depois indo para solo. Mas eu poderia ter feito desde o início diferente. Eu poderia desde o início ter feito primeiro os cooperativos, depois os solos e depois os competitivos. Daria uma prateleira totalmente diferente dos 216 casos daqui. Aí você pô, é mesmo, então vamos calcular esse caso também. Pô, quando você for calcular esse caso aqui também, vai dar a mesma conta desse daqui. Só vai mudar a ordem dessas frações, né? Ó, a primeira fração que você vai colocar aqui é essa do 4, 2, 2. O solo vai ser o 3 fatorial de novo, que é esse aqui. E o competitivo vai ser esse 3 fatorial de novo daqui. Então esse caso aqui também vai dar 216 jeitos, né? Mas também tem outro caso. Também tem o caso que poderia ser primeiro o solo, depois os cooperativo e depois os competitivo, né? Depois os competitivo. Pois é, poderia ser assim também. Vai ser totalmente diferente dos outros. Mas a conta também vai ser desse daqui, só vai mudar a posição. Então também vai dar 216. Moca, então peraí, se todos eles vão dar 216, então a resposta vai ser 216 mais 216 mais 216 mais 216 mais 216. Quantas vezes eu vou ter que somar 216? O número de vezes que você tem para organizar esses 3 tijolões vermelhos. Certo? E de quantas maneiras eu posso organizar esses 3 tijolão vermelho? Eu tenho um tijolão vermelho aqui, ó, onde eu escrevi com, né? Eu tenho um outro tijolão vermelho, onde eu escrevi cop, e eu tenho um outro tijolão vermelho, onde eu escrevi 5. Não é 5, não, é S, rapaz, porque a letra é feia mesmo. De quantos jeitos eu posso mudar esses tijolão de lugar? Anagrama de novo.
Você vai fingir que esses 3 tijolões são uma palavra de quantas letras? De 9 letras? Não. Isso aqui é uma palavra de 3 letras. A letra com, a letra cop e a letra S. Ou seja, é como se eu estivesse perguntando, quantos anagramas tem a palavra concops? Nossa, que horror, né? Concops. Quantos anagramas tem a palavra concops? São 3 letras, todas diferentes. Não, ó, o O aqui repete. Não tem letra O. Não tem letra O. Tem a letra com, a letra cop e a letra S. Então, 3 letras diferentes, 3 fatorial. Então, qual é a resposta correta? Você desenha um caso bem específico, né? Primeiro competitivo, depois cooperativo, depois solo. Calcula ele, deu 216. Agora você multiplica pelo total de outros casos que você poderia fazer, que também dá 216. Ou seja, você multiplica por 3 fatorial isso daqui. Esses números pretos é o número de jeitos de resolver este caso. E ainda vezes 3 fatorial, que é o número de casos que existe. Começando primeiro com competitivo, né? Poderia ser esse jeito aqui, esse jeito aqui, esse jeito aqui. Então a resposta certa ainda tem outro 3 fatorial aqui, né? Vezes um outro 6. Então o certo é 216 vezes 6, que vai dar... de cabeça aqui, deixa eu ver, 1.200, 1.260 com 36, 1.296. 1.296. Esse que seria a resposta certa. É entendido, senhores? Então, o segredo é você fazer muito exercício para praticar essa criatividade de transformar os exercícios em exercícios de anagrama, ou exercícios de conjunto, ou exercícios de aqueles de tracinho que a gente vai escrevendo o número de possibilidades, né? Aqui até eu desenhei os tracinhos aqui, né? Mas eu nem fiquei escrevendo possibilidades em cada um. Eu meio que agrupei e fiz cada bloco separado. Beleza? As nossas lives, gente, vamos só trabalhar exemplo. Só trabalhar exemplo. Para no próximo vídeo a gente tocar ainda com a matéria aí que vai mexer um pouquinho mais com essas propriedades de números fatoriais aí. Beleza? Senhores, então é isso. Agradeço a todos. Se cuide, se puder fique em casa, lave sua mão e é isso. Valeu, fui!